Muito boa noite, pessoal. Eu sou a Tatiane Azulay. Eu sou a Tamara Mello. E eu sou Clarissa Oliveira. E esta noite nós estamos recebendo aqui a super mega ultra empresária e empreendedora Natália Castro. Natália, seja muito bem-vinda. É uma honra receber você aqui no nosso estúdio. Estamos ansiosas para ouvir suas histórias e aprender muito com você nessa noite, Natália. Você, que é uma mulher empreendedora, empresária, especialista em deixar as pessoas mais lindas, CEO da Clínica Natália Castro e, além de tudo isso, é esposa, mãe e, por que não, digital influencer, né, gente? Afinal, né, tem influenciado e impactado a vida de milhares de pessoas na cidade de Manaus. Não é mesmo, Natália? Nossa, agora eu fiquei até tranquila depois de toda essa abertura aí. Obrigada, Tati. Eu tô super feliz aqui para contar um pouquinho da minha história, que eu amo falar, ajudar, que eu tenho certeza que isso vai inspirar aí quem tá na dúvida, vou, não vou, coloco o pé, faço, não faço. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente depois de hoje. Com toda certeza. Pessoal, esta é a Natália Castro e está começando mais um episódio do nosso podcast Pode Dar Certo! Então, Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la também. Façam das palavras da Tati a minha e a nossa, né, Clarissa? Então, conta um pouco pra gente aí de onde você teve esse desejo de empreender. A gente sabe que empreender é o sonho de muitas pessoas, inclusive um dos objetivos do nosso podcast é mostrar esses bastidores, sem mimimi, sem romantizar e mostrar a realidade do que é empreender. Conta, Natália, como foi que isso começou? Como começou a tua história? Tamara, meninas, contar um pouquinho para vocês. A minha história começa assim, ó, com 2 telefonemas. Primeiro eu ligo para minha mãe e falo assim, mãe, a gente tá aqui tendo muita dificuldade, eu tô precisando de R$6.000 para pagar o aluguel, que a gente tá com 3 meses atrasado. Aí a minha mãe fala assim, minha filha, pode deixar, vou te emprestar R$10.000 para você ficar tranquila. E aí na mesma hora meu esposo liga para minha sogra, mãe, a gente tá muito mal aqui, tá quebrado, a gente pode ficar um tempo aí na sua casa? A gente vai deixar de morar em aluguel. Aí a minha sogra falou assim, você precisa de ajuda com a mudança? E aí sempre são os pais, né? Assim, como eles abrem o caminho o tempo inteiro. E aí a gente é eternamente grato. E aí a gente deu um passo para trás. Naquela época não tinha condições. Meu esposo é que provia tudo. E aí a empresa dele quebrou. E aí eu fui morar com a minha sogra. E eu acho incrível falar que ela estava construindo uma casa. E a gente entrou na casa antes dela. E ela falou, vão, fiquem lá. Ela construiu tudo pra gente. E aí foi aí que eu comecei a pensar que eu precisava, de alguma forma, virar esse jogo. Então, não foi assim, eu tinha um sonho de empreender, eu tive uma necessidade de empreender. E aí, uma amiga muito querida, eu já trabalhava, eu sou fisioterapeuta, trabalhei 9 anos atuando como fisioterapeuta. E uma amiga falou assim, Natália, você tem que fazer um curso, porque tem tudo a ver com você, emagrecimento, autoestima, beleza, você gosta disso, vai dar certo. E aí eu fiz e realmente a minha vida mudou. Foi assim, incrível, mas não foi da noite pro dia. Teve muitos percalços, muitos perrengues, muito choro no meio de tudo isso, mas deu tudo certo. E aí, assim, quando me pergunto como foi essa virada de chave, como você decidiu, não foi algo que eu já imaginei na faculdade, eu quero empreender, quero ter uma clínica. Não foi, assim, eu me vi numa necessidade de realmente fazer o negócio acontecer. E aí foi incrível, assim, toda essa trajetória. A gente tem 3 anos de clínica. Em 3 anos a gente teve um crescimento exponencial, passando por 2 pandemias, né? 2 crises, 2 ondas fortes de pandemia, que eu vi muitas amigas passando dificuldade, quebrando, e a gente ali conseguindo se reinventar. Então, a minha história começa mesmo, eu quero empreender, porque eu tive que fazer isso e eu fui com vontade. Maravilha. Sempre tem uma história que a gente sempre fala e até usa para ilustrar para quem está empreendendo, que é o empreendedor é aquela pessoa que vai atravessar o rio e vai atravessar uma ponte. E eu falo muito isso para o pessoal que está começando ou que está fazendo transição. Tem gente que ainda está trabalhando, que pensa em empreender e que fica com aquela dúvida, né? Será que eu peço demissão agora, pego minha rescisão, pego todo o meu dinheiro, sacudo o porquinho e vou empreender?
Ou isso é um processo? Para algumas pessoas, realmente é o ponto de corte, o momento de virada, largo tudo e vou empreender. E para muitos, é um processo que a gente chama de atravessar o rio, atravessar a ponte. Só quando você está bem seguro, bem tranquilo, aí você taca fogo na ponte, que é para não correr o risco de voltar para trás. Eu já fiz isso, acho que todo mundo já passou por esse momento em algum corte da vida. E pra ti, como foi esse momento de atravessar a ponte? Tu já queimou a ponte, que eu sei, e tu tem uma história por trás. Graças a Deus. Como é que foi? Porque dá medo. Muito, Um monte de dúvida. E como não é que foi esse rápido, processo? assim, depois que eu fiz o curso, que eu decidi, agora eu vou trabalhar com emagrecimento, eu ainda fiquei 1 ano, Clarissa, nessa de faço, não faço, vou, não for, não foi rápido, não foi um mar de rosas, fiz, agora eu vou estourar, vou bombar, vou montar a clínica, eu fiquei insegura. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando ali, eu entrei em sociedade com o dono da clínica, que ele foi super bacana, abriu esse espaço. Então eu falo que Deus, ele vai colocando pessoas ali no seu caminho. Sim. E que no final tá tudo linkado para dar certo. E aí eu fiquei ali 1 ano trabalhando com o meu programa de emagrecimento, atendendo, sendo fisioterapeuta, comecei fazendo tudo, desde marcação, eu que fazia massagem, eu que fazia tudo, então fui assim da base, que eu acho que isso é super importante também, que eu passei por todas as áreas da minha empresa, todas, Legal. Desde recepcionista, de marcar, de fazer a massagem, tudo. E aí esse começo foi assim, eu fiquei 1 ano lá ainda trabalhando com ele, a gente entrou em sociedade, e eu vi assim que o negócio ia acontecendo, ia dando certo, mas eu ficava morrendo de medo. E aí, no trabalho com emagrecimento, tem a transformação de vida, que isso é incrível. Então, além de ter um retorno financeiro, transformava vidas. Então, a primeira paciente que emagreceu, que ela mudou, que mudou o casamento, mudou com a família, que o marido dela ligou e conversou comigo, aí eu falei, nossa, isso aí vai dar muito certo. E aí, pensando nessa tua pergunta, quando foi o meu start, eu já sabia que eu já estava faturando mais com o meu programa de emagrecimento do que com o meu emprego fixo. Mas eu ficava ali, mas será que até quando? Será que no mês vai ser assim? No outro mês, será que não vai ter paciente? E aí, uma venda que eu fiz assim de 1 hora ali, um bate-papo, uma venda, nunca esqueço, 2 irmãos. Falei, tá aqui, é isso, vamos. Em uma venda de 1 hora, eu fiz o meu faturamento do mês inteiro. E aí eu fiquei, não, bicho, isso é de outro mundo, porque você não tem essa ideia, né, da proporção de quanto você pode faturar ou não. Quando a gente tem um salário fixo, a gente fica limitado naquele valor e se programa para aquele valor. Mas eu pensei, imagina eu colocando 50% da minha energia, em 1 hora eu faturei o que eu faturo no mês inteiro. E se eu colocar 100% da minha energia? E aí a gente tem pessoas que te empurram, né? Que no meu caso foi o meu esposo, que ele falou, não, bora, agora tu vai sair. Agora é a hora. E aí eu queimei mesmo a ponte, nem olhei para trás. Eu falei, não tem como isso dar errado. Vai dar certo, porque é transformação de vida. Porque uma cliente feliz, como a Tamara sempre fala, é o nosso melhor vendedor, não tem como. Então, de uma paciente veio 2, veio 3, veio 4. Eu sabia que isso era um ciclo sem fim, que ia dar certo. Então, eu tinha muito essa segurança no que eu estava fazendo. Porque você realmente tem que se identificar. Também não é uma venda de um produto que qualquer. Mas você tem que ter essa identificação. E como trabalha com autoestima, com transformação de vida, com mudanças, eu falei, agora é hora de quebrar a ponte, quando eu realmente fiz essa venda e faturei do meu mês inteiro. Quero fazer mais uma pergunta. Na sua fala, você comentou que e isso é a realidade de muitos empreendedores, né? É o eu empreendedor, aquele que faz tudo, do cafezinho, e aí ele só faz mudar o crachá, ele vira o crachá, agora eu sou o vendedor, agora eu sou o marketing, agora eu sou o design. Era eu. Isso fez diferença no teu processo como empreendedora? Demais. Eu agradeço muito eu ter passado por todas as etapas, porque eu sei falar de tudo da minha empresa. Eu sei falar com a minha nutri, eu sei falar com a minha psicóloga, eu sei falar com a minha recepcionista, eu sei falar com a minha esteticista, eu sei falar com o meu financeiro, eu sei falar com a pessoa do marketing. Eu fiz tudo, desde marcação de consulta, até marcar, até fazer a massagem. Então, isso foi fantástico para mim. Quando eu fui contratando os profissionais, que eu falei, agora realmente eu vou ficar livre para vender. Mas essa base é muito forte. Eu acho que quando você faz desde o comecinho da sua empresa, ali engatinhando, fazendo tudo, as chances de você poder falar com seus funcionários, as chances de você treinar, de engajar, é totalmente diferente. Então, isso para mim fez toda a diferença. Assim, foi super importante.
Ela falando aí, eu lembrei assim que eu tenho provas, tá, gente? Eu tenho Sim, fotos sim. da Natália me atendendo lá, Sim. fazendo massagem ela mesma. Na época era até um tipo assim de parceria, ela tava bem começando, precisava de cases, né, ali. Sim, sim. E eu, como boa amiga, né, fui lá. E Nossa. interessante ela falar que ela teve uma rede de apoio, né? Muito. Teve pessoas ali com ela. Que né, acreditavam e acreditaram. que te empurravam pra frente. É. Isso é muito importante, assim, você ter pessoas o tempo inteiro te engajando. Porque por mais que você fique, será que vai dar certo? Mas tem pessoas falando, vai, você é muito boa nisso. Então eu via isso todos os dias. Eu acho que a gente fui passou por isso. Eu estimulada. não sei vocês, sabe? Mas assim, por exemplo, projeto do podcast mesmo, a gente fica às vezes insegura. Por exemplo, a Tati hoje fez a abertura aí. A Tati fez a abertura. Mandou bem, Tati. Mas eu arrasou. sei que a gente tem assim uma rede de apoio que fica, e eu acho que o empreendedor ele precisa disso, né? Daquele saber identificar aquelas pessoas que com certeza vão criticar, que vão dizer que não vai dar certo, Super. mas tem aquele povo que fica ali do teu lado e diz vai dar Sim, certo, é sim. isso mesmo, e se agarrar nisso pra tirar energia ainda mais, não é? Eu acho que o que muda de quem dá certo e quem não dá certo é a mentalidade. Eu fico pensando, eu vejo assim as minhas amigas que são donas de clínica, que estouram e as que não dão certo é a mentalidade. É você realmente a cada problema você parar, pisar no freio, falar que não funciona. E não é assim, porque o dia a dia é muito desafio, é muito perrengue, mas você tem que superar. Sim. Se você for E parar assim, toda vez que algo der errado, que algo sair do teu planejamento, que não for como você gostaria, o negócio não vai para frente. Então, é um mês de superação. E como o meu foi um crescimento, então foi muito gostoso a gente ir se superando a cada mês, a cada meta, e fazendo, acontecendo e renunciando 1000 coisas, porque ninguém cresce sem renúncias. Então, eu trabalho com emagrecimento, eu falo o tempo inteiro isso para minhas pacientes, você tem que renunciar, não dá para ter tudo agora, calma. A gente tem que pisar no acelerador. E eu vivi muito isso na minha vida empreendedora. Eu pisei no acelerador, não teve equilíbrio, eu nunca vi alguém crescer no equilíbrio. Não, tá aqui equilíbrio, trabalhar 5, 6 horas, 8 horas, não teve isso. O equilíbrio Eu fiquei- acomoda. O equilíbrio é impossível nessa fase de crescimento. De crescimento não tem. Eu trabalhei muito, de 8 da manhã até 9 da noite, sábado, domingo, feriado. Então, foi incansavelmente a gente plantando ao longo desses 3 anos. Então, realmente, às vezes eu vejo pessoas, eu queria empreender para ficar mais light. Não, de onde você tirou isso? sabe o que conta. fala. Onde você Meu tirou Deus. isso? Eu falei, não, aí que tu vai engajar e vai trabalhar e vai dar o teu sangue. Mas como é uma coisa que você ama, é muito genuíno da minha parte. Eu faço isso de domingo a domingo, eu falo com os meus pacientes, eu tô sempre ali conectada. Então, para mim, é muito genuíno. Essa doação que eu acho que fez toda a diferença. Que não é algo assim, não, eu quero crescer, quero ganhar dinheiro. Quando você ajuda, as coisas voltam para você. E depois que eu entendi isso, nossa, fluiu. Fluiu, porque você realmente acende a luz daquela paciente e ela vai te amar, te indicar. Tati aqui, que foi minha Sim. paciente, é algo natural. Então, aquilo que você gosta, que tem um retorno financeiro para você realmente só vai dar sucesso se você amar o que faz, porque é trabalho de domingo a domingo. Eu nunca vi alguém crescer trabalhando pouco. E é de domingo a domingo mesmo, viu, gente? Tá lá, Natália, dia de domingo, falando nos grupos, dando assistência para os pacientes. Com certeza isso é um diferencial muito grande. Sim. E assim, é importante dizer assim que o cenário ideal é essa rede de apoio, né? Mas nem todos têm. No início, assim, tem muitas pessoas, eu confesso para vocês, que pelo menos na minha jornada eu tive muita dificuldade, as pessoas olhavam muito assim para emprego fixo, né? Era algo mais seguro. A falsa segurança, Era a falsa né? segurança. E eu tinha aquele espírito empreendedor mesmo sendo funcionário. Então, é realmente, como a Natália falou, é você ter clareza e certeza do seu propósito e ir em frente. É um ato de coragem, né, E Natália? quando você fica em cima do muro, não dá certo. Então, eu fiquei 1 ano ali em cima do muro, mas eu estava fazendo caixa, eu estava me preparando, eu estava guardando dinheiro. E eu lembro que quando eu fui alugar um espaço, eu ouvi, não foi de 1, 2 ou 3, não, foi de várias pessoas. Calma, fica nos 2, tem o teu negócio, mas fica meio período no fixo. É uma renda segura. Eu falei, não, mas nem pensar que eu quero colocar minha energia 100% nisso aqui, eu quero respirar isso daqui. Deu medo, Natália? Deu muito medo, deu pavor. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas assim, É importante falar deu isso, muito né? Deu medo. medo. Vai Você com foi com medo medo mesmo. Com medo mesmo, assim, não dormia, fiquei várias noites sem dormir, assim, tinha insônia, ficava preocupada, será que vai dar certo, será que vai dar, será que vai ter, será que não vai ter?
porque é tudo muito novo, né? Assim, é de você captar clientes, de você entrar no mercado que você começou do zero. Eu não tinha clínica, não tinha paciente, comecei do zero só com as indicações das minhas pacientes. Porque nessa época o Instagram ainda não rodava como hoje, então era tudo indicação de pacientes. Você tinha uma cliente que trazia mais uma, e aí a empresa ia se mantendo, e a gente ia ali enxugando e fazendo aquele malabarismo para no final do mês dar tudo certo. E aí comecei com 2 funcionárias, eu e mais uma, foi assim que a gente começou, com 2 salas alugadas, e hoje a gente tem aí uma clínica com mais de 18 funcionários, então assim, em 3 anos... Se eu pensar, nossa, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que de onde eu saí para onde que eu ia chegar. Sim. E uma clínica referência, viu? Porque é uma clínica super equipada, muito bonita, por sinal, e vale a pena você conhecer, viu? Natália, muitos empreendedores, né? Às vezes olham e veem assim, fulano montou um negócio, ciclano botou um negócio, isso aqui tá dando certo, vou fazer também. Mas a gente sabe que muitos viram estatística. Abrem com tempo, 2, 3, 4 anos, às vezes fecham. E por inúmeros motivos, né? Tem aquela turma que realmente começou a empreender por necessidade, porque estava precisando, foi o seu caso, por exemplo, que você até comentou. E tem aqueles que querem, têm um sonho. Mas em qualquer cenário, a questão do preparo é fundamental. E seja o preparo de você estudar, de você conhecer o mercado. E aí eu sempre falo assim, o empreendedor ele não precisa saber tudo. Mas ou ele tem que saber uma boa parte, gostar, ou então tem que estar cercado de quem saiba fazer, que é para poder dividir ali, né? Essa parte de preparação, você comentou que foi 1 ano ali que você ficou ali andando na ponte até queimar a ponte, lá vem eu de novo falar da ponte. Como é que é isso? Essa questão do preparo é importante mesmo ou é lenda? Demais, Clarissa. Então, eu fiquei 1 ano ali me preparando, desenvolvendo novas habilidades. Quem me conhecia na época da faculdade nunca ia imaginar que eu ia, tipo, pegar um celular, fazer stories. No mundo de hoje, quem não faz stories, quem não tá no Instagram, não vai vender. Mas eu tinha também esse bloqueio, eu sabia o como isso era importante para mim. E hoje isso é uma ferramenta de trabalho. Então, você ir vencendo os seus meios, vencendo os seus bloqueios. Fui fazer curso de vendas, porque eu não sabia como vendia nada. Eu só sabia o que o meu produto transformava. Mas eu não sabia como vender, como passar essa mensagem para o meu cliente. E aí, quando eu comecei a me capacitar, a fazer cursos, a ler, a buscar ajuda, aí as coisas voaram. Então, eu tenho um feeling que eu gosto de pessoas. Isso aí já me abre portas, porque eu amo servir, eu amo cuidar e eu trabalho com pessoas. Então, isso me abriu muitas portas, porque, como eu falei, é genuíno. Eu gosto de estar ali, de atender, a pessoa confiou em mim, eu vou entregar esse resultado para ela. Mas, além disso, eu procurei me capacitar. E eu fui vencendo os meus bloqueios, os meus demônios, eu fui fazendo o que tinha que ser feito. Eu não fiquei ali acomodada, eu não vou fazer porque eu não sei fazer isso, eu ia e buscava saber. E aí, a partir do momento que eu fiquei ali, daqui eu não consigo mais, foi quando eu comecei a buscar ajuda. Eu fui atrás de alguém para me ajudar no marketing, eu fui atrás de alguém para me ajudar na gestão da clínica, que foi quando o meu esposo entrou. Mas realmente, eu acho que para você abrir um negócio, você tem que fazer um estudo do seu negócio e você tem que saber, calma, mas faz uma estatística, eu vou receber quanto? Se eu vender tanto, eu vou faturar quanto e eu tenho isso de gasto? Eu tenho caixa para fazer isso? Então, eu abri ali, eu tinha o meu caixa, que eu comecei o meu negócio com 12 mil reais. E a gente ousou, falou, vamos. Mas a gente fez um cálculo, se você vender isso, a gente se segura. E era impossível não vender, não tem como, vai dar certo. Então, a gente teve muito essa segurança de quando a gente queimou a ponte, que ou dava certo, assim, a gente não ficou receoso, não. Então, eu acho que você tem realmente que desenvolver novas habilidades. Que o que você sabe te trouxe até aqui. Mas se você realmente quer ir além, você tem que buscar. Ai, perfeita essa frase. Gostei. Natália, a pandemia foi um momento assim que impactou a vida de todos nós no mundo. E a vida do empreendedor também, né? O empreendedor chegou ali, estava num momento tranquilo e chegou a pandemia. Putz, agora o que eu vou fazer? E eu conheço a tua história, mas eu gostaria que você compartilhasse um pouco de como foi esse momento para você, da pandemia. Então, eu falo que a minha vida no empreendedorismo, ela é antes da pandemia e depois da pandemia. Então, eu fiquei 1 ano sem ter pandemia. E aí, nesse 1 ano, só para vocês terem uma ideia, assim, de vendas, né? Do quanto que eu vendia, era normalmente 15, 20. E aí, meu sonho era vender 50. E eu tinha assim, ai, meu Deus, eu quero muito. E fiquei 1 ano ali, 15, 20, 22. E aí, quando chegou em janeiro,
Eu vendi 50. Aí eu falei, nossa, agora eu vou estourar, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Porque eu associo muito vendas com... Eu vendi 50, são 50 vidas transformadas, são 50 pessoas felizes, 50 pessoas voltando aquilo para você. E aí, em janeiro, eu vendi 50. Eu falei, cara, agora a gente vai estourar. Fevereiro, ficou assim, já começou algo, pandemia. Março, fechou a clínica. Aí eu falei, meu Deus, quando tudo estava encaixando, quando as coisas estavam indo, a clínica fechou. E aí foi um cenário totalmente desafiador, porque eu tinha pessoas ali ao meu redor, eu tinha consultores falando, não vende, não é para vender, agora não é hora. A pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, então esquece isso, a clínica fechou, não vende. E aquilo não entrava na minha cabeça, ainda mais tratando de saúde, de obesidade ser fator de risco, que as pessoas iam emagrecer, era o que elas estavam buscando. Falei, mas como se o que eu vendo é saúde? Isso não entra na minha cabeça. E eu falei, não, isso não tá certo. E aí, sinais de Deus, que a gente tem que estar atento aos sinais, nessa de vende, não vende, vende, não vende. Eu recebi no meu direct, na época que eu ainda respondia, 2 mensagens assim, de 2 pacientes no mesmo dia. Você está trabalhando online? Você tem como fazer o programa online? Ai, eu fui uma. Foi, eu te procurei Tati. em 2020. Sim, só que eu só vim fazer o programa depois, lembra? Lembro. Foi bem na pandemia mesmo. E aí, quando eu recebi aquela mensagem, eu falei, não, só pode ser Deus. Isso aqui só é Deus, só pode ser. E aí, nessa hora que me veio um insight, que isso me amadureceu muito como empreendedora. Que você pode ter pessoas, sim, ali te orientando, você pode ter mentores, mas que ninguém sabe mais do que você do seu negócio. Então, se eu tivesse dado ouvidos, não vou vender, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu também quebrei ali, desfiz, eu falei, não, isso aqui eu não concordo, eu vou fazer o que é melhor para mim, para minha empresa agora. E para os pacientes também, porque foi na época da pandemia que eu tive os meus melhores resultados, tive as melhores transformações. Então, quando eu aprendi, na pandemia, a confiar mais no que eu pensava. E aí isso foi muito importante para mim também. Foi um marco de eu falar para o meu consultor, não, isso aqui eu não concordo, eu vou fazer. E essas 2 pacientes falaram, bora fazer online, eu não sabia, não tinha ideia, porque a gente não tem experiência da clínica, era tudo novo. E aí eu falei, vamos fazer online. Fiz uma videochamada, falei tudo, quero. Eu falei, não é possível. Eu falei, meu Deus, dentro de um quarto, como que eu vou vender isso? E eu vendi no mesmo dia para 2 pessoas. E aí vai, entrega kit na casa da paciente, tudo novo, coisa que a gente não fazia. Depois desse dia das 2 vendas, eu falei, agora vamos para cima. E aí eu fiz de um quarto, um escritório, e eu entrava às 8 da manhã e eu saía às 9 da noite. Era trabalho mesmo, me arrumava toda, maquiava e ficava ali falando com as pacientes, trabalhando nos grupos, engajando, porque elas também estavam precisando. Porque ninguém sabia o que ia acontecer, então tinha muita gente doente, tudo. Então, aquele momento de eu me fazer forte para as pacientes, de ajudar e de elas conseguirem ali estarem emagrecendo no meio daquele cenário da primeira onda, foi incrível, porque isso me trouxe, assim, resultados maravilhosos. E aí a pandemia fez com que eu amadurecesse, porque eu falo, se eu desenrolei algo na pandemia, em que todo mundo estava ali quebrando, mal, desestabilizado emocionalmente, eu fiquei muito forte. Eu tive, assim, eu fiquei muito ali centrada, eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou fazer. E aí eu me fechei ali, foram 3 meses fechada, a clínica fechada, e eu faturei nesses 3 meses muito mais do que 1 ano com a clínica aberta. Porque, imagina, dentro de um quarto, eu falei, gente do céu, meu Deus. E aí eu criei, assim, muita expectativa. Eu falei, nossa, se eu fiz isso em 3 meses... Eu lembro que quando o governador liberou a clínica para voltar, eu já estava de boa ali. Eu falei, rapaz, eu tô ótima aqui no meu cantinho, no meu home office, eu estava adorando. Mas é muito dessa questão de... Além de você entender e perceber, eu percebo muito isso na tua fala, né? O meu trabalho não é só o emagrecimento, mas é a transformação da vida. Mas isso aí faz toda a diferença. E aí você tá ali num cenário caótico, que né? era a pandemia, né? Todo mundo super mal. Você encontrou numa adversidade uma oportunidade, sim, por que não? Muito. E de continuar impactando e de continuar sobrevivendo. E às vezes eu vou aproveitar esse momento para falar que isso é inovação. Às vezes a pessoa pensa que é inovação. Ai, meu Deus, eu preciso colocar tecnologia, sei lá, de marketing. Não, é olhar um cenário, o que eu posso fazer diferente do que está sendo feito e aí, mesmo assim continuar entregando valor. Sim, e eu contribuí muito. Foram os meus melhores resultados. Foram as minhas pacientes mais gratas, foram as maiores transformações. Tanto que quando a clínica abriu, eu não tinha mais agenda. Na primeira onda, todo mundo do online veio com força, indicando parente, amigo, tudo. Assim, aí a gente estourou.
Foi assim, uau, quando voltou assim em março, abril, maio, junho, em junho eu voltei, já foi assim, minha agenda fechada, pá. E aí eu tinha uma meta pessoal, que eu sempre converso isso com meu marido, que a gente fala de renúncias o tempo inteiro, né, no emagrecimento, isso é muito usado, escolhas e renúncias, calma, a gente abre mão de alguma coisa aqui para conquistar outra lá na frente, e aí quando eu voltei, eu falei assim, eu tenho um sonho agora, uma meta, que aqueles meus 50 já tinham ficado obsoletos, a gente já estava indo, e agora a gente quer vender 80. Aí, bora, aí nós trabalhamos, aí eu fui curtindo, né? Eu fui curtindo ali 60, 65, 70, aí finalizei o mês sem bater a minha meta. Eu falei, mas janeiro é o mês. Porque em janeiro, quem não quer emagrecer em janeiro? Quem não quer? Depois das festas. Depois das festas, que todo mundo começa janeiro, agora eu vou emagrecer. E aí eu me preparei, eu falei, nossa, janeiro vai ser incrível, vai ser lindo, maravilhoso. E aí começou o ano, em janeiro. Quando foi dia 10 de janeiro, a minha meta era 80, a meta pessoal de vida, aquela meta sonho. Aí, dia 10 de janeiro, eu já tinha vendido 45. Aí eu falei, nossa, eu vou passar da minha meta, vai ser incrível. Esse mês já tava assim, feliz da vida. Quando foi no dia 15 de janeiro, falta oxigênio em Manaus. E aí eu, uau, meu Deus do céu, assim. Aí foi pesado, porque dessa vez eu tive pessoas doentes na minha família. E na primeira onda, não, eu fiquei muito bem emocionalmente, porque estava todo mundo com saúde. Mas a segunda, eu tive meu esposo muito mal, que a gente fez uma UTI dentro de casa. Meu esposo pegou meu sogro, que ficou muito mal. Meus filhos pegaram, só eu que não peguei. E aí fiz o teste negativo, mas minha família inteira pegou Covid. E aí naquela hora eu senti ali, opa, desestabilizei um pouco. Mas mesmo assim, continuei trabalhando. E nessa hora fortaleceu, que a gente ouve muito falando assim, que o trabalho devolve. Então, nesse momento, a gente estava totalmente bem estruturado, tínhamos muito caixa, e meu sogro ficou muito mal, e a gente pôde fazer tudo por ele. Tudo. A gente não mediu esforços, e isso me deu, assim, essa tranquilidade de que realmente você planta e você colhe, não tem como. Veio esse merecimento, assim, foi um merecimento dele ter ficado bem, da gente ter feito tudo que a gente podia, usado todos os recursos no momento que a gente não tinha, que ele não ia ter. Então, isso me trouxe, assim, uma paz, sabe? De que a gente tá ali no caminho certo, que não é à toa toda essa dedicação, esse trabalho. Então, isso foi muito bom. E aí, eu me mantive ali focada mesmo na segunda onda, que foi bem pesado, do oxigênio, tudo. Eu continuei, a gente não parou, a clínica fiquei fechada. E quando voltou, eu não esqueci dessa minha meta, nunca. Fiquei com ela na minha cabeça. E aí, quando foi em abril, o meu esposo falou, a gente estava fazendo 13 anos de casado, vamos viajar, vamos, maravilha, bora. Faz aí compra um lugar bem legal, um resort. E aí, quando foi no dia 10 de abril, eu já tinha vendido muito, assim, muito mesmo, mais do que em janeiro. E aí ele falou, Natália, eu acho que esse mês tu consegue bater tua meta. Tu quer mesmo viajar? Que a gente vai ficar uma semana fora. Aí eu falei, não, esquece essa viagem, cancela tudo. Passagem, resort, tudo. Eu falei, não, esquece, agora eu quero bater minha meta. Então, eu tenho muito objetivo também. Eu sou uma pessoa que eu traço aquilo e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar naquilo. E eu não vou desviar. Então, eu acho que isso contribui muito. Eu não fico distraindo, sabe? Eu não me distraio. Eu quero aquilo, eu vou fazer. Nem que eu tenha que abrir mão de algumas coisas. 13 anos de casado, a gente já tinha comprado passagem, um resort, tudo maravilhoso, uma semana. Não, cancela tudo. E aí eu bati minha meta, superei minha meta, fiz muito mais do que 80. Então, assim, a pandemia, ela me trouxe várias provações e eu fui ali vencendo, venci de novo. E no meio disso, a gente se fortalece muito, porque depois que você passa por 2 pandemias, nada mais te abala, mas nada, assim... Sim. Se tratando do meio empresarial, de alguma dúvida, algum medo da sua empresa, isso não mexe mais comigo, porque eu sei que eu dou conta. Eu dei conta de 2 pandemias, eu não vou dar conta de um problema com funcionário, um problema de vendas, um problema de lugar para a clínica. Então, depois disso, a gente passou por muitos outros perrengues, mas nada se compara como eu me fortaleci na pandemia. Então, foi quando a gente virou a chave, quando a gente voltou das 2 ondas, a gente já voltou alugando salas, então contratando pessoas, porque eu pensei, eu sozinha dou conta de 150 pessoas, mas eu quero dar conta de 300. O que eu preciso para dar conta de 300 pessoas? Eu preciso de mais pessoas. Então, a gente não teve medo de alugar sem ter clientes, a gente alugou salas, eu contratei psicóloga, eu contratei nutricionista, eu contratei esteticistas, e aí eu fui crescendo a minha equipe, e aí eu entendi que onde eu estava, eu conseguia aquilo. Mas se eu queria dobrar o número de clientes, dobrar o faturamento, eu precisava de mais pessoas comigo.
Então, a gente não perde esse time. Eu falo a gente porque meu esposo também me ajuda muito. E aí, eu vejo isso que às vezes o empreendedor, ele tá ali crescendo, ele fica com medo, ou ele acha que tá bom. Não, tu pode faturar mais, ganhar mais. Por que tu acha que tá bom? Bota pra cima, faz. Precisa de pessoas, contrata pessoas. Precisa de outro lugar maior, sai desse e vai atrás de outro lugar maior. Então, esse time eu tenho muito, assim, que eu vejo que as coisas estão acontecendo, a gente, bora, o que a gente precisa, vamos fazer. E aí é uma corrente do bem, porque você vai colocando energia, as pessoas vão ficando felizes, você entrega, você gosta do que faz, e não tem como dar errado. Então, realmente, a pandemia, eu falo que é antes e depois da pandemia, que de todas as formas a gente se superou, assim, e foi quando a clínica cresceu. Foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas, foi incrível. E eu fico muito triste quando eu vejo que muitas pessoas quebraram na pandemia, que realmente não tiveram como trazer. Eu trouxe o meu negócio para online, a gente mudou totalmente o formato, eu pude fazer isso. Então, eu fico triste quando eu vejo assim. Natália, você teve um crescimento considerável, né, em pouco tempo. O que você considera assim seu maior desafio nesse tempo? Como foi lidar com várias áreas ao mesmo tempo, financeiro, vendas, marketing, tudo ali desde o início, você sozinha com seu esposo, depois foi chegando gente, a equipe foi crescendo, conforme você falou agora, preciso de gente, vou contratar gente. Como foi lidar com tudo isso, gerir tudo isso? Você fez tudo isso sozinha? Você contou com pessoas? Conta pra gente como foi isso. Pra mim, essa é a minha maior dificuldade, Tati, porque eu sou a pessoa de vendas. Eu sou a pessoa que eu gosto de estar ali vendendo, transformando, falando, cuidando das minhas pacientes. Então, isso pra mim foi quando eu ia estagnar, que eu não ia conseguir sair dali quando eu era só. Então, eu fiquei um ano e pouquinho, até antes da pandemia, sozinha. E aí, era dar conta de pagar funcionário, dar conta de ver se tinha sabonete na clínica, ver se tinha... Não tem condições. E ainda vender, cuidar das minhas pacientes. Eu consegui ficar assim um ano, mas fiquei limitada. Quando eu voltei da pandemia, que a gente cresceu, que eu tive mais pacientes, aí foi quando meu esposo entrou. E aí, foi incrível. Realmente, a gente voou. Por quê? Porque ele fez a gestão e eu fiz as vendas. Então, para mim, no empreendedorismo, esse é o casamento perfeito. Se você quer ter um sócio, se você não é sozinho, ou se você é sozinha, contrate alguém que faça a gestão. Porque quando ele veio gerir a clínica, aí ele cuidou de tudo isso para mim. Ele cuidou de todos os funcionários, ele cuidou de contratação, ele cuidou de luz, de energia, de aluguel, de boleto, de compras. E eu fiquei livre. Aí eu fui livre, aí eu surfei nessa onda. Eu falei, agora eu vou estar livre. E aí eu vendia muito e cuidava muito das minhas pacientes, entregava muito resultado. Claro que isso volta para mim. Então, eu sempre falo que você sozinha vai até um determinado lugar. Se você quer crescer, tem que ter pessoas. Tem que contar com pessoas. Legal. E aí, de todas as formas, né? Os clientes são pessoas e os nossos funcionários são pessoas. Então, você tem que saber lidar com todos os tipos ali. E aí eu tive essa ajuda do meu esposo, que foi incrível. E aí nós conseguimos fazer em 2 anos algo inédito que a gente nem imaginava. Mas gente, eu particularmente sou fã dessas histórias de esposa com esposo dando certo nos negócios. Muito. Eu adoro essas histórias. Foi incrível. Não podia ter um parceiro melhor, assim, porque a gente estava o tempo inteiro ali comigo, ele me conhece, ele sabia das minhas dificuldades, ele falou, calma, que eu vou te ajudar. E foi, assim, incrível e melhorou tudo, melhorou o casamento, melhora tudo. Então, e a gente muita gente fala assim, vou brigar parceiro. Mais, nada, né? a gente eu acho que maravilhoso, tem a gente somou. Ali, né? Eu conheço a esposa dela, então ele é muito gestor mesmo, né? É um líder, né? Então, a questão de ser um profissional e não ser apenas aquele esposo que vai lá porque gosta da mulher para ajudar, faz muita diferença. Faz muita diferença, porque ele tinha know-how, ele já teve empresa. Então, ele alavancou, né? ele aí sabia você toca como. num ponto que muitas empresas passam, muitas pessoas passam, né? Aquela, eu vou colocar pai, filho, marido, sobrinho para ajudar e às vezes não tem perfil. E eu aprendi que eu vou te dar um insight, que eu aprendi algo que eu nunca mais vou fazer isso. Nunca contrate quem você não pode demitir. Eu fiz isso uma vez e eu fiquei muito mal. Então, muito isso válido. Aí eu aprendi. Jamais faça isso. Então, muito cuidado com quem você coloca na sua empresa, porque família gera Como ali é que vai demitir marido? o desconforto. Então, não foi porque ele é meu marido, ou tia, ou primo, ou pai. Então, não é por isso. A pessoa tem que ter capacidade mesmo para fazer um bom serviço.
E aí foi quando ele cresceu e a gente foi junto, assim, foi embora. E aí tem a questão das crianças, né, que a gente pôde contar ali com esse apoio, porque eu acho que quando fala sobre isso, você dá conta de tudo, eu acho que toda mulher que é mãe, não sei se vocês são mães, você é mãe, Clarice? Não, ainda não. Toda mãe sofre dessa culpa materna, né? Que eu acho que isso é o que pega pra todo mundo, que, eu vou ficar muitas horas sem ver meu filho, você tá aqui dando energia, e aí a gente fica sempre alimentando esses demônios. Então, pra mim, qual foi a tua maior dificuldade? Esquece gestão, esquece vendas, foi realmente essa culpa materna. E aí a gente realmente colocou um prazo ali de 2 anos de trabalhar, de se estruturar, de construir a clínica, etc. Traçamos planos, apartamento. E aí eu entendo muito isso, que a gente abriu mão de 2 anos ali, mas hoje a gente tem uma liberdade, a gente tem o nosso apartamento, a gente almoça com as crianças, eu deixo ele nas escolas, eu fechei horários. Então, para mim, o que é mais difícil, o que foi mais difícil? Foi essa culpa materna, que eu não fiquei alimentando esses demônios. O tempo inteiro eu estava ali sabendo que eu estava fazendo porque tinha um propósito, porque tinha um objetivo que não ia durar para sempre. Então, eu estabeleci metas bem reais e aconteceram. Então, a gente também não consegue desequilibrar durante muito tempo. Eu desequilibrei um pouco, coloquei energia e agora a gente está mais estável. Maravilha. Maravilha. Eu acho que empreender é isso, né? Autoconhecimento também. Você saber até onde você pode ir. Na sua fala, você fala muito isso, né? Eu sabia que eu era boa de vendas e que eu poderia me desenvolver até mais ali, mas na parte de gestão eu não ia dar conta de tudo. E é o erro de muitos empreendedores, empresa, né? Que quer fazer tudo e acha que ninguém vai fazer como ele e quer seguir de qualquer jeito, vai dar em qualquer coisa, né? Exatamente. Eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo. E, Natália, outra coisa que eu queria te perguntar é em relação às suas vendas. Você se considera uma boa vendedora, mas claro que você tem um amor pelo que faz, tem um propósito, que isso faz muita diferença. E isso faz também você pensar fora da caixa, faz você pensar além, que você vê as dificuldades, faz parte, eu tenho que pular esse obstáculo e ir mais adiante. Você se considera, né, uma vendedora e você tem estratégias também. Muito. Eu sei. Eu convenço qualquer pessoa aqui. Quem quer? Olha, Vamos conversar gente, olha agora. esse desafio. Eu tenho um poder de persuasão incrível. Se tu sentar aqui na minha frente, tu compra. Não tem como, não. Eu lembro ali do comecinho, né, quando você tinha muita vergonha de tirar foto. E foi todo um trabalho nas redes sociais também que foi feito. E hoje, gente, sigam a Natália para vocês verem quanto influencer ela é, né? Por favor, Como é dê que é dicas, isso? por favor, dê Inspiração. dicas. Como é que você vê? Preciso. Como é que você vê essa ferramenta que hoje é tão valiosa, né, tão poderosa, que são as redes sociais, assim? Hoje, como você lida com isso? Eu entendi logo, eu entendi muito cedo que o meu trabalho era vender, cuidar das minhas pacientes e fazer Instagram. Então, fazer Instagram é parte do meu trabalho. Eu sempre brinco que eu sou muito bem paga para fazer rede social. Então, eu faço stories, não é porque eu gosto de fazer, é porque é meu trabalho. Então, eu nunca esqueço, num domingo de manhã, acordando cedo, botando roupa de malhar, meu esposo, o que tu vai fazer, Natália, domingo? Vou gravar stories, vou ter que gravar, tem que fazer stories, tem que colocar conteúdo no grupo, tem que fazer isso. Então, é trabalho. Quando você entende que não é porque você gosta, ou porque tem a obrigação de fazer, é o seu trabalho. Esse é o meu trabalho. Ou você desenvolve essa habilidade, ou você vai ficar para trás. Não tem como, no meio de hoje, você não fazer uns stories, você não gravar uns reels, você não desenrolar conteúdo digital. Não tem, a tua empresa vai quebrar. Eu acho que se você ainda não está no mundo digital, as tuas vendas, com certeza, elas poderiam ser alavancadas 1000 vezes mais. Então, é buscar novas habilidades, é treino, é treinar oratória, é saber o que você vai falar. Então, tudo isso eu fui desenvolvendo, porque não é algo genuíno meu, é genuíno cuidar de pessoas. Fazer Instagram, rede social, eu fui aprendendo na marra e errando muito e não tendo vergonha, porque se você for ter vergonha, ninguém é perfeito, não é a minha profissão fazer isso. E eu acho que é por isso até que as pessoas se conectam, porque o imperfeito, ele atrai, ele conecta, tá todo mundo ali engajando e dando o seu melhor. Então, eu fui buscar o Instagram e hoje é uma ferramenta poderosíssima, apesar de 90% das minhas pacientes serem indicações, então esse é o meu forte, né, Tati? Minhas pacientes são vendedoras, mas todo mundo que fala de mim vai lá e olha a rede social e vai ver o que eu estou fazendo. E vai ver o que as pessoas estão falando. E a prova social é muito grande. Então, eu lido muito bem com isso, porque quem emagrece fica feliz. E a pessoa muda a vida dela. E eu peço depois mesmo, você fala aqui, você mudou? Eu mudei, sou outra pessoa, eu amo essa mulher e tal. E elas
nossa, elas fazem assim a maior propaganda. Então, eu aprendi a lidar com isso a meu favor, de ter essas provas sociais, e as pessoas confiam, né? Acreditam, as pessoas querem ver quem já passou pelo processo para se sentirem seguras. E quando eu entendi também isso da rede social, parou de ser um tabu para mim. É o meu meio de trabalho. Então, eu vendo, eu cuido das minhas pacientes, eu faço o meu Instagram. E aí a gente tem as outras meios de venda, né? Que eu trabalho muito forte as indicações, que isso também é natural, não é algo imposto, flui muito bem, porque a gente cuida bem das pacientes, é uma forma de retribuir. E quando você está feliz com algo, você quer que a sua amiga faça, que o seu pai faça, que a sua mãe faça. Você quer então, aparecer mais magra. Nossa, elas falam assim, mas você tem que ir com a Natália, elas mandam mensagem, Natália, arruma uma vaga pra mim, pra minha amiga, mas ela tem que ir, ela vai mudar. Cuida dela, eu falo, deixa comigo. E aí fica uma corrente do bem, assim, porque Pior você que faz o negócio bem, é o bem tão volta. bom que essa propaganda, ela é natural da gente. Não, é incrível. As pessoas te olham e falam, nossa, você tá tão bem, que você tá saudável, você emagreceu muito, o que você fez? Aí tu poderia falar, emagreci. Aí o que tu fala, Tati? Exato, eu falo, ai, menina, eu encontrei uma anja. E aí sai naturalmente, não é algo forçado. Apesar de você dizer assim, eu tô lá com a cliente e peço para ela gravar. Gente, tudo que a cliente fala é do verdade. fundo do coração mesmo, não é É. só para gravar. É uma transformação muito grande que ocorre. Principalmente no psicológico, que vai refletindo no resto do corpo. E eu não vou mais falar, porque eu já tô... Mas olha, quando eu falo sobre isso das pacientes, como que isso não vai voltar pra mim? Então, claro que isso vai voltar pra mim. Quando eu faço o bem pra uma pessoa, 2, 3, pra uma família, claro que isso vai voltar pra mim. Não tem como eu não Sim. ter sucesso fazendo o que eu faço, porque eu tô ali me doando, eu tô ali, sabe, servindo. Então, é muito genuíno. Eu acho que se você pensa em vendas, em números, esquece que são pessoas, não vai rolar. Vai rolar só um pouquinho de tempo ali. Você vai ficar ali no mercado um pouco tempo. Mas quando você lida com pessoas, quando você encanta as pessoas, e eu tenho isso muito forte, que os meus clientes, eu quero encantar eles da maior maneira possível. Eu fico assim, louca lá na clínica, que a experiência tem que ser perfeita, mas muito mais da minha parte. Então, eu sei o que eu entrego, eu sei o que eu prometo e eu sei o que eu entrego. Então, é realmente isso mesmo, tá? E é importante Maravilha. acompanhar o mercado, né? Porque vendas não é aquela coisa tradicional de só oferecer. Você tem que encantar. Nós estamos na era do Muito. encantamento. Na né? era então, do quem não encantamento. encanta vai ficando para trás e não Sim. consegue ter uma venda realmente. E assim, já vai plantando, né? Eu já vou encantando desde a rede social, desde da minha pessoa que responde lá a mensagem de manhã, de tarde, de noite. 24 horas. Então, a internet não para. Se você olhou um stories e você fala, eu quero uma avaliação 9 da noite, ela vai responder. Porque a gente teve que se colocar no mercado dessa forma. Então, eu acho que você tem que estar atento ao que você precisa fazer para melhorar o seu serviço. Porque quem fala na internet não vai esperar um outro dia. Venda é na hora. A pessoa está ali querendo agora marcar uma avaliação e você vai perder isso? De Sim. jeito nenhum. Então, às vezes, as pessoas pecam ali naquele básico, naquele simples, que é um diferencial meu. Sim. Que eu saio na frente com isso, eu Porque não deixo. vendas é emocional, né? Total. Às vezes a pessoa tá ali, a Natália mesmo me explicou isso, né? Essa questão de empatia, de se colocar no lugar da pessoa. Ela tá ali na madrugada, triste, deprê, se sentindo assim com a autoestima lá embaixo. Aí manda uma mensagem, já tem alguém ali, ó, pra responder e dizer que ela não está sozinha, tem alguém com ela. Isso faz muita diferença. Empatia, se colocar no lugar do cliente, pensar como ele. Total. E eu acho que isso faz muita diferença, né, Natália? E ser disponível, assim, eu sou muito disponível. Eu faço questão de mandar pacientes quando elas vão começar o tratamento no domingo, para elas entenderem que elas podem contar comigo no domingo. Então, eu tenho muito eu quero que elas saibam que eu estou sempre ali à disposição. Que serão 2 meses incríveis que a gente vai viver juntas, que ela não vai estar sozinha em nenhum minuto desses 60 dias. Então, é uma entrega fora do comum também. Quem que Sim. faz isso? Então, não quando, é todo mundo que faz. quando né? As você pessoas- entrega algo fora do comum, você tem um resultado fora do comum. Isso é óbvio. A conta, ela fecha direitinho. Então, quando eu percebi que eu entregava mais, e aí volta pra você, não tem jeito. Porque as pessoas às vezes querem resultados extraordinários, mas não se perguntam tem o que eu estou energia. fazendo, Não né, tem para ter energia. esse resultado. Então, realmente é pensar além. Pensar E, além. Natália, outra coisa. A Natália, ela é de Manaus, né? Amazonense. Mas eu sei que ela recebeu uma premiação nacional De vendas. De Tô falando que eu vendas, convenço ó, todo mundo aqui. de vendas. Conta pra gente um pouquinho esse título que você trouxe pro nosso Amazonas. Sim, muito legal. Eu ganhei um prêmio de melhor vendedora, né? Assim, eu sou a que mais vende. E isso para mim é muito importante, porque todo o reconhecimento
Eu já tenho essa crença muito forte, assim, eu sou muito segura no que eu faço, eu sei que eu sou muito boa porque eu amo fazer isso, mas quando você tem esse reconhecimento é maravilhoso, ainda mais vindo de um momento desafiador, de pandemia, que a gente cresceu, alavancou, foi exponencial, então assim, coroou com chave de ouro. Porque eu já sabia do trabalho incrível que eu fazia, e aí eu recebi uma premiação, foi assim, Tanto é que foi perfeito. ela foi bem segura. Ela virou pra minha amiga, eu vou receber o prêmio de primeiro lugar. Sim. Eu falei, quem disse? Ela falou, Eu sei. eu sei. Eu vou receber. Eu sei que eu vou fazer, eu sei, eu me preparei para isso. Então, assim, eu foco, tive né? as minhas metas, eu sabia que se eu vendesse isso, eu chegaria nesse lugar e eu coloquei energia nisso. Eu deixei de fazer uma viagem com meu esposo, né? Então, assim, a gente vai abrindo mão de algumas coisas para conquistar outras. São renúncias. São né, renúncias necessárias. e fez muito parte da minha jornada, assim, nesses 3 anos de empreendedorismo. Nossa, é uma das maiores lições, eu acho, que desse bate-papo hoje foi a determinação, né, gente? Né? Que coisa. Natália, você explanou um pouquinho o momento que você queimou a ponte, né, Clarissa? Se você pudesse hoje resumir, definir, assim, um único momento que você olhou e disse assim, isso aqui pode dar certo. Qual foi esse momento? Foi na minha primeira paciente que ela falou assim pra mim, você mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa. Eu mudei com meu marido, eu mudei com meus filhos, eu mudei meu guarda-roupa, eu mudei minha saúde, eu parei de tomar remédio pra pressão. Eu sou outra pessoa. E aí eu falei, uau, olha o que eu tô trabalhando, olha o que eu faço. Então, quando eu entendi que realmente é uma transformação que não é só emagrecimento, que a pessoa muda. Ela muda no trabalho, ela muda com o filho, ela se separa do marido, ela resolve fazer outras coisas, ela vai empreender. Olha, vai ter então, marido aqui falando, não faz. ela aprende a se amar. Ela aprende a se amar. lugar, Em né? primeiro lugar, ela fica empoderada. Se você vê as fotos dos meus antes e depois, é sempre assim, a gente dá risada. Que eu atendo a paciente no começo, ela vai toda assim, com uma roupa, ela não quer nem tirar foto. Aí, no final, ela vai linda, maravilhosa, que eu falo, meu Deus, quem é você? A mulher é outra, ela mudou o estilo, mudou o cabelo, mudou roupa, e é tudo energia. Quando ela muda, todo o resto muda. Então, eu entendi que o que eu fazia era muito além do que emagrecimento, do que vendas, são vidas transformadas. Eu tenho um paciente meu que é incrível, assim, a história dele, que ele era sedentário, obeso, que foi na época da pandemia. Ele fechou o programa, uma semana depois a clínica fechou, e ele falou, não, eu vou ficar. Ele era obeso, sedentário, não fazia exercício, muito, muito mal. E aí ele emagreceu 41 quilos. Uau. E aí, hoje, ele é triatleta. Ele corre, nada, pedala, ele foi para Ironman. Então, ele mudou a vida dele. E assim, eu sou super grata, porque eu me sinto, a vitória é minha. Eu falo, não, essa vitória é minha também. E a gente comemora juntos. E fora as outras milhões de histórias que tem das pacientes ao longo desses 3 anos que passaram, que falaram, nossa, eu mudei. Foi eu antes e depois do programa, assim, foi incrível essa experiência, mudou a minha vida. Então, você ouvir isso o tempo inteiro, rotineiramente, das pacientes, é maravilhoso. Então, isso te dá gás para realmente colocar energia, para querer mais, para ir além, para se superar, para não parar, não pisar no freio. Então, assim, para mim foi esse momento, assim, já pela primeira vez que eu ouvi isso. E aí você quer sempre mais, você quer ouvir o tempo inteiro. Sim. Ai, Natália, nosso tempo tá acabando. Poxa vida! Quero ficar Eu não aqui queria, escutando eu não queria ser mais. mensageira da má notícia, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. E aquela pergunta clássica, né, que a gente faz, eu sei que muita gente espera também por esse momento. Você já deu milhões de dicas, a sua história de vida nos inspirou, me inspirou particularmente. Sim. Mas se você pudesse dar algumas dicas, assim, bem pontuais para quem está empreendendo, de novo, né, gente? Quem quer queimar a ponte? Esse é o episódio da Natália do Queimar a Ponte. Sim, é queimar a ponte. Que dica você pode dar? Escolha algo que você ame, que você se identifique, que você goste, que você tenha prazer, que você esteja disposto a colocar a sua energia 100% nisso. Assim, eu acho que o nicho que você vai escolher, ele é muito importante. Porque eu não daria certo em outro nicho que não fosse cuidando de pessoas. Então, eu acho que o nicho é muito importante. Se capacite, vá atrás, corra, melhore, execute, planeje. E assim, para mim, eu tenho um mantra na minha vida que isso faz toda a diferença, que eu penso nisso de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, que é assim, sobre empreendedorismo. Sem garantias, porém sem limites. Então, isso, para mim, é o que rege a minha vida, assim. Eu acho que isso é incrível, porque eu vivi isso na prática, sem garantias nenhuma, nada de garantia. A gente não sabia como ia ser,
mas foi sem limite. Então, se você tá aí querendo empreender, pense nisso. Sem garantias, porém sem limite. E outro mantra que eu tenho também, que é se acostume com as coisas dando certo para você. Eu não me surpreendo, eu me acostumo com as coisas dando certo para mim. Depois que eu aprendi a receber isso e a gostar e a comemorar, também as coisas fluíram. Eu tenho esse senso de merecimento. Eu acho que você tem que ter esse senso de merecimento. Então, são duas coisas, acredite. E quando as coisas começarem a dar certo para você, tenha senso de merecimento. Nossa Senhora, que programa gostoso. Meninas, muito obrigada. Mais um episódio. Mais um episódio. Terceiro- E que episódio! Terceiro episódio. Terceiro episódio. E daqui pra 4, 5, 10, 50. Acompanha a gente, viu? Você não pode ficar de fora de nenhum. Siga o nosso Instagram, podedarcerto.podcast. Você fica sabendo de algumas novidades, conhece um pouquinho mais dos convidados, da bancada também, por que não, né? Claro. Manda suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões no nosso Instagram. E o Instagram da clínica é Clínica Natália Castro. Natália, sem TH normal, Natália Castro. Para você saber muito mais sobre os programas e sobre todas as novidades da clínica. Natália, muito Eu obrigada. que agradeço. Eu amei compartilhar. Nós Eu que amei. Eu amamos. espero ter ajudado. Eu espero que quem fale assim agora, vou depois dessa, se ela conseguiu, porque eu não vou conseguir. Sim. Então eu Maravilha. sempre me espelho. Se uma pessoa faz, a outra pode fazer também. Sim. Não posso ir embora sem dar os agradecimentos também para os nossos patrocinadores. Claro, a Aqui é Show, que nos patrocina, que nos recebe, que Sim, nos produz. Aqui é Nós Show. estamos no ar. Aqui é Show com K. Você descobre tudo o que está acontecendo na cidade, os melhores lugares para ir. Aqui é show.com. Oliveiras Personalizações. Olha essa caneca linda desde o primeiro episódio. Sim. Segue eles também. E você que está querendo empreender, tá com dúvida? Quer desabafar? Quer contar uma ideia? Quer conversar um pouquinho com a gente? Segue a gente no Instagram. podedarcerto.podcast. Manda mensagem, a gente responde. E não esquece, a sua segunda-feira começa às 19 horas com o podcast Pode Dar Certo. Até segunda. Tchau. Tchau, pessoal. Até segunda, hein?